para vocês assistirem de novo, tá? Então, essa videoaula vai ser gravada e então quem concorda manda um joinha aí tranquilamente pelo chat mesmo, tá? Isso, ótimo, muito obrigada. E com vocês, então, João Felipe, psicólogo, e Chayane Felicete, terapeuta integrativa. Boa noite, pessoal. Como é que estão vocês? Olha, eu quero saber quem vai ser o primeiro aí para dar as caras, hein? Quem vai ter a coragem aí de aparecer? Porque eu acho que tem a ver até com o tema de hoje, né? A gente vai falar sobre sabotadores e uma das premissas para você superar os sabotadores é a coragem, é você se arriscar, né? Então é um prazer estar aqui com vocês, né? Apesar do tema ser esse, eu gostaria de deixar aberto para perguntas sobre qualquer outro tema, né? Qualquer outra dúvida que vocês tenham. Eu acho que a gente tem esse espaço aqui justamente para poder contribuir com vocês, um grupo um pouco mais fechado, mais restrito, e sem dúvida que isso será beneficiado, vocês serão beneficiados por isso, né? Por terem a gente mais próximo e mais acessível. Então, eu vou passar a palavra para minha colega Chayane. Boa noite para todo mundo. Estão me ouvindo bem, João? Aqui está uma chuva, e aí eu não sei se o barulho está interferindo muito. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje uma experiência nova para mim e para o João, né? Que é essa condução em dupla, mas assim, o que eu vejo e o que eu sinto é que nós temos muito a agregar, né? Um trabalho muito em parceria, anda junto. E nós já iniciamos isso com as lives, né? Semana passada agora essa semana foi o João, a semana anterior fui eu. Não sei se dos que estão aqui na sala assistiram a live que eu apresentei foi sobre a criança interna, né? A nossa parte infantil lá, e o que isso influencia hoje, né? Na vida adulta. E com relação aos sabotadores internos, né, esses sentimentos, essas crenças limitantes e tudo isso que a gente vai trazendo dentro do nosso ser e que vai, às vezes, nos dando alguns limites que nos impede de evoluir ou de avançar. E a gente vai trazer aí algumas dicas, alguma forma de como que nós podemos agir ou atuar para que isso não nos limite da forma que nos limitava. Talvez trazendo alguma coisa nossa, né, João? Vamos ver no decorrer disso aí. O que vocês tiverem de dúvida, algo que pareça assim, será que isso seria um limitante? Isso aqui seria um sabotador meu? Eu tenho esse exemplo, aconteceu, coloca aí no chat, que vai ajudar a dinamizar bastante. Ou, se você não tiver vergonha, tiver à disposição, abre a câmera, pergunta mesmo, levanta a mão, vem para participar junto com a gente. Certo? Então, se alguém tiver alguma pergunta, já manda para a gente aqui. João, vamos lá, vamos iniciar. Fique à vontade. Certo. O meu tema, né, para quem não assistiu minha live, eu falei um pouquinho sobre os conceitos de identidade, de personalidade, de temperamentos, né? E esse tema de sabotadores internos é muito interessante. Por quê? Primeiro, vamos começar pelo conceito básico, né? A gente não vai procurar dar uma explicação muito técnica, muito rebuscada, mas, de uma maneira geral, os sabotadores são aquelas vozes interiores que, de alguma maneira, nos atrapalham, né, ou são empecilhos para que a gente consiga ali a nossa melhor performance, não é mesmo? E a gente vai estar falando um pouquinho sobre quais são os tipos de sabotadores que existem, né? Alguns falam de 9 tipos, outros falam 10. A gente vai falar, eu peguei aqui 10 tipos para falar um pouquinho sobre eles e como lidar com eles, né? Que é a parte mais importante. Chay, quer comentar alguma coisa sobre isso aí? É isso aí mesmo que eu falei? Até os que dizem que são 10 é porque tem aquele crítico. O crítico, na verdade, cabe para todo mundo. Né? É E o aí principal. ele subdivide os 9 outros conceitos aí. Sim. Mas super interessante. Acho que se você quiser começar com um, eu vou com o outro, ou se você quiser colocar, eu vou explanando junto contigo, como você quiser. Primeiro, falar um pouquinho das causas, né? Todos os sabotadores, de alguma maneira, foram implantados na infância, né? Então, a criação dos nossos pais, de certa forma, é primordial para
quais são os sabotadores que nós teremos. Porém, por melhor que tenham sido seus pais, é praticamente impossível que a gente não tenha sabotadores, né? Sempre vai ter um pouco dos sabotadores. E também, já começando pela parte não tão boa, uma notícia não tão boa para vocês, é que não dá para superar 100% os sabotadores. Eles sempre vão estar lá. O que a gente pode fazer? A gente pode enfraquecer essas vozes, né? A gente pode reduzir a intensidade dos sabotadores e fortalecer digamos, o antagonista, né? Que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele, da parte positiva, né? Aquela voz reforçadora. Então, dito isso, vamos para a parte, né, de dar quais são os 10 sabotadores. Então, começar pelo crítico, que é uma unanimidade que ele é o principal, né? Ele é o que mais causa ansiedade, né, culpa. E por que ele é considerado o principal? Porque, de certa forma, o crítico ele é o mais destrutivo, digamos, né? E aí, o crítico vem naquela voz daquele pai, né, que tudo critica, que nada tá bom, né? Eu mesmo, o meu pai, ele, apesar de ter sido um bom pai, assim, um modelo parental até considerado ótimo na psicologia, né, que é a mescla entre autoridade e afeto, né, e amizade, mas em alguns momentos ele tinha a vozinha do crítico, né, então ele exigia que eu tivesse nota sempre acima de 8, né, e um belo dia, na sexta série, eu tirei uma nota 5 em português, e aí eu nunca vou esquecer disso, porque ele me deixou 90 dias sem poder jogar futebol. Isso me quebrou, total, porque era a coisa que eu mais gostava de fazer. E engraçado, porque o meu pai tinha esse lado firme, né, que é realmente algo que o pai tem que ter para que a criança tenha os limites. Só que, para mim, foi muito sofrido, foi um castigo até, no meu ponto de vista, desproporcional, né, uma nota baixa, eu sempre fui um ótimo aluno e tal. E 90 dias não foram 88 dias, não teve colher de chá, né, realmente tive que cumprir tudo. E detalhe, o futebol acontecia na minha rua, em frente à minha casa. Então eu só podia assistir e fiquei na vontade. Mas, obviamente que isso instalou em mim esse sabotador do crítico, né, em alguma porção aí. E a primeira coisa, antes de falar dos 10, também é que, para que a gente possa lidar com os sabotadores, primeiro a gente precisa tomar consciência deles. A gente precisa enxergar eles. Porque enquanto a gente não enxerga, parece que a voz do sabotador é a nossa própria voz. Não é verdade, Chay? Então, vai vir aquela vozinha assim, não, isso não ficou bom, ficou péssimo isso que você fez. Às vezes as pessoas elogiaram o seu trabalho, elogiaram, às vezes, uma palestra que você deu, né, ou uma apresentação que você fez, ou elogiaram uma comida que você fez, mas aquela vozinha vem e fala assim, não, não ficou bom, o pessoal está sendo só educado, né, só foi a sua mãe que está dizendo, então o meu amigo, ele vai dizer, lógico, ele vai dizer que ficou bom, mas ficou péssimo. E no primeiro momento parece que essa voz é nossa, é a gente que está falando, mas quando a gente fica consciente, quando a gente fica atento e a gente consegue perceber que na verdade é uma voz de um sabotador, é aí que começa digamos assim, a que a gente tem a chance de saber lidar com isso, né, com essa voz. Aquele sentimento que as pessoas sentem normalmente, né? Em geral, nós sentimos de eu só vou ser feliz ali quando eu conseguir tirar sempre 10, né? O 8 que meu pai pediu não é o suficiente. Aí você cria esse limite para você, e por mais que você tenha tirado 7, 9, já é quase 8, aquilo não te satisfaz. Aquilo gera em você assim um sentimento depreciativo. E olha, não é ruim, 7 ponto não, é praticamente 8. Só que como alguém colocou esse limite não era seu, né? No caso, o seu pai é que te deu esse limite, mas você criou em você o limite também. Então, nós temos também essa questão de sabotadores, essa vozinha, quando ela vem do interno, que é quando eu me limito, quando ela vem do externo e quando ela vem das circunstâncias também, do ambiente onde você está. Então, assim, se eu comprei um carro novo, mas não é o carro que eu queria, né? Aquele do ano, aquele
está me gerando aqui uma insatisfação. E veja, isso é uma autossabotagem. Você teve uma conquista. E aí eu entraria até numa outra área, que é o da vibração, né? O de você realmente trazer novas vibrações, o da conquista, o da que já traz aqui o como você fazer para que você mude algumas coisas dentro de você, inclusive, principalmente da parte crítica. Eu sempre digo assim, quando você vai fazer alguma coisa e você se limita a não fazer algo, ou, de repente, você sente que não é o suficiente, esse pode trazer um outro sabotador, que vai ser um dos finais lá, que é a procrastinação, de você não fazer porque não é o perfeito, não é o suficiente, né? E se você faz isso, você não pratica ou não evolui ou não traz o conteúdo, né? O caso de estarmos aqui numa versão totalmente online, num evento que seria só presencial. E hoje a gente percebeu assim, não, a gente precisa trazer mais um pouco desse conteúdo, um pouco mais desse conhecimento, vamos nos expor mais para que as pessoas nos conheçam. Quem conhece o João vai vir conhecer a Chayane, quem conhece a Chayane vai vir conhecer o João, vai conhecer a Juliana, a Regia, a Miriam, né? E a partir daí, ver todo esse conhecimento e nos permitir a esse novo. Agora, eu vou confessar, assim como o João teve essa questão limitadora, eu tinha muito com relação à câmera, a me expor, a falar para os outros. Então, quando eu estava num grupinho fechado, pessoas dentro do meu ambiente, me comunicava muito bem. Mas quando eu entrava aqui dentro de algo, de um vídeo, de uma aula como essa, eu sempre me limitava. Então, vencer esses sabotadores não é algo que exclusividade de uma ou de outra pessoa, todos temos, em algum momento, em alguma circunstância. E essa questão da crítica e essas vozinhas dentro, fora do que a gente ouve, do que a gente permite que os outros, às vezes, avaliem da gente, porque não quer dizer que você não é bom, que você é bom porque alguém falou, né? Tem a ver muito com o real, essa identidade nossa, mas o que a gente permite. E vamos aprender a lidar com isso, a trabalhar tudo isso. Eu não sei se eu fui clara, João, me ajuda a esclarecer aqui, que a minha comunicação às vezes não está tão clara. Não, muito bom, muito bom. Você complementou muito bem aí. E é curioso, porque assim, cada sabotador ele vai ter realmente uma porção muito negativa, muito destrutiva, né? E existe a vozinha positiva, que vai ser o antídoto, que mais para frente vai falar sobre ela. E no próprio veneno também existe, de certa forma, um remédio, mas aí é o quê? A dose, né? A dose é que diferencia. Então, por exemplo, no crítico, hoje, né? Como que essa voz do crítico me ajuda? Essa voz do crítico me ajuda a não me acomodar, né? A não me contentar com o nível que eu cheguei. Porque se eu zero essa voz do crítico, né, numa situação hipotética, porque ela nunca vai zerar, mas eu ficaria ali até, de certa forma, arrogante, né? Porque você começa a evoluir, quando você entra nesse processo de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, você realmente começa a evoluir em vários pontos, né? Você começa a se diferenciar das pessoas, da média, mas não porque você é melhor, mas porque você está conectado com o seu potencial. Aí você vai se aproximando daquele potencial máximo. Todo mundo tem esse potencial, né? E a nossa ideia é justamente essa, é ativar esse potencial em cada um de vocês. Então chega um ponto em que você começa a receber mais elogios e começa a ficar bom e tal. E aí se você não tem essa vozinha do crítico para lhe dar uma segurada, né? Você acaba indo para o outro extremo, não é verdade? Então eu me lembro muito bem, assim, que em dado momento, assim, da minha evolução, né? Da minha autodescoberta, eu comecei a receber alguns elogios onde eu achava que eu tinha defeitos. Então, por exemplo, eu me achava uma pessoa mais preguiçosa, e aí eu comecei a receber o pessoal falando que eu sou esforçado, né, que é completamente fora do que eu imaginava. Só que eu ainda estava com aquela crença antiga, a crença do meu eu antes da evolução, né? E aí a voz do crítico entrava pesado. Eu falei, não, isso aí não tem nada a ver e tal. Na verdade, mas às vezes você tem que estar muito atento para perceber, né, justamente qual é o seu momento atual. Porque às vezes uma pessoa vai te fazer uma crítica e aquela crítica vai fazer algum sentido, né?
Só que, ao mesmo tempo, a crítica, dependendo do tom, ela não vai te ajudar. Ela vai, às vezes, te jogar mais para baixo. Né? Então, a gente tem que ter esse discernimento. E por isso que os sabotadores eles têm que ser muito bem administrados. Né? Então, para a gente sair um pouquinho do crítico aqui, que é o principal, né? O crítico realmente ele causa bastante estresse, bastante raiva, culpa, vergonha, porque quando a gente é criticado, a gente é inibido a continuar. Né? Então é aquela coisa assim, você é criticado, vai, então para que eu vou fazer isso, né? Se eu não faço bem feito. Né? Então ele realmente é o mais destrutivo. Mas aí nós vamos para os próximos. Eu tenho aqui o sabotador do insistente, né? Que ele é caracterizado muito por essa questão do perfeccionismo, aquela coisa de uma grande necessidade de se organizar, né? daí que, evoluindo ainda mais os sabotadores, vem até alguns transtornos de maiores gravidades, por exemplo, o toque, né? Ele vem um pouco desse sabotador. Tem o prestativo é aquela pessoa que faz tudo pelos outros, né? O que acontece? O prestativo é muito curioso, porque a gente realmente é interessante ser uma boa pessoa, né? Porém, da onde que vem essa bondade, né? Da onde que vem, qual que é a fonte dessa bondade? Porque se a fonte vem de uma carência, né, vem de uma falta, aí nós caímos nesse prestativo aqui, de fazer muito pelo outro e esperar um retorno. E esse retorno nunca vai vir na altura da expectativa, né, desse prestativo. Então, a tendência é que as pessoas sempre se frustrem, né? Ela vai entrar naquela coisa de, nossa, eu faço tanto pelos outros, né? E não recebo nada em troca, e fica naquela coisa. E aí já pode entrar até no outro sabotador da vítima, né? Então, qual que é o ideal? Seria aquela pessoa que está bem, está fortalecida, e aí, naturalmente, ela vai ter o que entregar para os outros, né? Ela vai entregar algo genuíno, ela não vai esperar nada em troca. Então, seria um padrão mais saudável do que esse sabotador aqui prestativo. Então, você tem que ter muito feeling de escolher bem as pessoas, né, que você vai fazer algo, né, para você não ser explorado, você não ser ali, digamos, entrar num padrão destrutivo, né, onde as pessoas vão se aproveitar da sua bondade, né. Deixa eu ver aqui os... O que a Miriam colocou, né? Pode de um, cai no outro. E, às vezes, um complementa o outro, que é esse caso. E a questão da vítima, eu fui muito vítima, sabe, João? Eu fui, assim, durante muito tempo, eu ficava assim, poxa, ninguém me ajuda, ninguém, ó... Claro, gente, hoje, com todo o estudo, entende que tem a ver com a infância, óbvio. Mas, assim, hoje eu entendo assim, eu era muito vítima, mas muito vítima de achar que todo mundo precisava fazer algo por mim e quem não fazia não estava me valorizando. E essa situação de fazer sempre para o outro, né, de doar, é algo assim que está muito próximo das pessoas que querem ser vistas, elas querem ser amadas, e aí o que elas fazem? Ela está sempre servindo o outro, sempre fazendo para o outro, ela se deixa de lado, deixa de fazer as coisas dela, de, sei lá, comer o que ela quer para preparar a comida que a outra pessoa quer. Esse tipo de situação assim que eu já vivi na minha vida e se deixa de lado, se larga. Então, por isso que é importante prestar atenção nesses detalhes, porque por isso que são sabotadores. Quer dizer, uma necessidade que aparentemente nos dá um ganho, e é uma aparência, até tem um ganho, mas é um ganho muito rápido, é algo assim momentâneo, e que não vai gerar uma satisfação a longo prazo. É aquele negócio assim, me realizou nesse momento, se é que alguém percebeu e alguém valorizou. Ou, quer ver, essa situação de vítima, é quando a pessoa fala assim, nossa, tadinho de você mesmo, né? Poxa, ninguém cuidou. Ou você chega assim, poxa, meus filhos não fazem o que eu peço, as coisas não acontecem do jeito que... Como se o mundo inteirinho estivesse aqui ao meu redor e tivesse que cuidar de mim aonde? Nós somos os cuidadores de nós mesmos, né? Nós precisamos nos valorizar.
Nós não somos vítima de nada, só que a gente aprendeu desse jeito. Então, interessante trazer esses dois sabotadores e eles complementando, assim como tem outros assim que vão se complementando aqui. E a vítima, ela tem ganhos, né? Ela ganha atenção, não é verdade? Ganha atenção, e aí ganha atenção de uma forma depreciativa, né? Uma forma assim que você sempre vai estar naquela energia baixa, energia de quem está precisando de carinho, de quem precisa de cuidado, de quem está doente. Gente, a questão da doença, apesar de que não está falando aqui nos sabotadores de uma forma bem direta, mas a doença, ela é uma forma de se vitimizar. É quando eu preciso dos cuidados. Claro que quando você entra na parte de doenças, de repente a gente pode abrir aí uma outra caixinha, um outro momento para a gente entrar e explanar essas questões, mas toda doença ou toda dor, ela aparece no corpo para nos mostrar algo que a pessoa está necessitando e ela não está vendo o suficiente. Interessante. Então, a pessoa está com uma dor de cabeça, né? Começou assim, gente, é uma dor de cabeça, vai tomar um analgésico, resolve. Não, peraí, resolve a dor momentaneamente, não resolve a raiz que te trouxe essa dor de cabeça. E essa dor de cabeça, ela vem por quê? Porque você precisa tomar decisões. Ou você tomou uma decisão que você não está afim, você não está contente com ela, você está sendo obrigado a ir de um viés que dentro de você não é a razão. Você não gostaria de estar fazendo desse jeito. Ou enquanto você não toma uma decisão, poxa, eu preciso decidir algo na minha vida, eu não tomo uma decisão, a dor de cabeça vem. Então, quando há uma discussão de família, alguém não gostou do que você fez, normalmente a pessoa fica com essa dor de cabeça. Mas é porque não se posicionou, não trouxe algo no conceito positivo. Aí vem a dor de cabeça. Dor de estômago, normalmente tem a ver com aquelas coisas que você engoliu, com as raivas que você está vivenciando. Isso vai para cada pessoa de uma forma, mas normalmente tem aí os conceitos. Então, doenças que vão a longo prazo também tem os motivos de ser. A gente explora isso em outro momento aqui. Vamos voltar para os sabotadores. Vou pegar aqui um pessoal interagindo no chat. A Paula Rodrigues falou assim: eu era vítima também, hoje não consigo ficar muito tempo perto de vítimas. Olha que engraçado, pessoal. Normalmente, aquilo que incomoda no outro ou é uma característica que a gente tem e não está olhando, ou é uma característica que a gente já teve. Isso é muito engraçado. Você pode começar a observar a partir de hoje sobre isso. Então, sempre que você olhar algo na outra pessoa assim, cara, que estou me incomodando demais com essa pessoa, observe, porque às vezes é algo que você tem, ou às vezes é algo que você já teve, você trabalhou e hoje, digamos, está mais suave, né? Eu tenho até um exemplo para trazer. Assim. Eu trabalhei, a época que eu fiz a psicomotricidade relacional, você precisava fazer os estágios, né, dentro das escolas com as crianças. E aí, uma das características que a gente sempre trazia para a supervisão, quando acontecia, né, os momentos com as crianças, é aquela criança ali não dá, aquela criança... E aí os supervisores olhavam, né, para aquele aluno que estava trazendo aquelas características, olhavam, nossa, igualzinho, bate igualzinho ao que você faz, ao que você é, olha para você. Veja você naquelas características daquela criança. E não é só criança, né? Eu estou trazendo esse exemplo porque é algo que eu vivi, vivenciei, provei, vi outros colegas, né, passando pela mesma situação, e sempre aquilo que nos incomoda, é isso que você disse, João. Ou fez parte de alguma característica nossa, ou ainda faz. E o pior, nós precisamos aceitar que é assim. Porque quanto mais você nega, mais raiva você cria da outra pessoa e não resolve o seu problema. E o problema não está na outra pessoa. Porque a partir do momento que a outra pessoa começa ali a gerar um certo... Por pior que ela seja, por louca que seja essa pessoa, se você estiver bem, se você não tiver um conflito, você não vai estar nem aí, é problema dela, as reações dela, o que ela faz, está tudo bem. Mas quando incomoda aqui internamente, eu preciso mexer internamente. Sim. Há alguma coisa aqui dentro para se trabalhar. E é engraçado, porque quando você resolve esse ponto em você, o incômodo passa. Você observa que aquele mesmo perfil ali já não vai te incomodar. E você, pelo contrário, você vai até ter uma compaixão por aquela pessoa.
Você vai compreender. Pô, eu já passei por isso, eu sei como é que é. Não é verdade? Deixa eu ver aqui mais outra pergunta que passou. Deixa eu ver. A Miriam perguntou se é sempre em busca de um ganho. Na verdade, sim, de certa forma, porque os sabotadores, eles são a maneira da nossa mente se adaptar, né? É claro que é uma adaptação que não é efetiva, não é eficiente, mas sim, é sempre em busca de uma adaptação que vai gerar, de certa forma, um ganho direto ou indireto ali, né? Como, por exemplo, a vítima ganhar atenção, né? Dá para até pegar já um próximo sabotador, que é o do realizador, que é aquela pessoa que está sempre disponível, trabalhando, trabalha mais do que o necessário. É o workaholic Ganho também. nisso, tem muito ganho, porque as pessoas olham para essa pessoa, uau, olha o profissional, né? Que máximo de pessoa. Só que assim, é uma pessoa que se incomoda, ela não consegue nem desfrutar do seu final de semana, ela não consegue desfrutar dos momentos em família, porque dentro dela, essa necessidade de estar realizando, de estar trabalhando, é muito grande, é muito forte, que ela perde esses momentos. Então, assim, poxa, tem o ganho de parecer eficiente, parecer trabalho, mas assim, e aí? E a qualidade de vida? Né? E o momento família, o momento dos teus conceitos de desfrutar, de repente estar num parque, vivendo, vivenciando, a pessoa não consegue, porque a cabeça está ali, né, a mil, trabalhando. Eu não deveria estar aqui, eu deveria estar produzindo, eu deveria estar fazendo conteúdo. Agora, com a parte digital, tem muito isso, né? Deixa eu fazer conteúdo. Só que, às vezes, você estar a todo momento fazendo conteúdo não é tão eficiente quanto se você estivesse no momento ali, mesmo desfrutando, e de repente pegasse aquele conceito do 20-80, né? Você diminuísse, fizesse com qualidade o que você vai fazer, menos é para que mais. você possa. Pode falar, João, desculpa. É isso mesmo, menos é mais, né? Esse 20-80 é a regra de Pareto, que 20% do nosso trabalho é o que dá 80% dos resultados. Ou seja, a gente tem que ser eficiente, né? A gente tem que procurar ter mais precisão. E é muito engraçado isso que você falou. Isso é um fato, realmente, o quanto as pessoas elas estão sempre em busca de fazer mais e mais. E aqui tem uma coisa do hiperrealizador também, que às vezes ele está fugindo de algo. Né? Ele acaba se ocupando tanto no trabalho para fugir de resolver algum conflito que ele tem que resolver com a esposa, né? Ou com os filhos, ou com ele mesmo. Então ele acaba se ocupando tanto, não tenho tempo para resolver isso. Estou muito ocupado para resolver isso. Então, às vezes, não é nem que ele perde essa chance de usufruir, mas ele nem quer usufruir. Né? Ele está fugindo de algo ali e ele se esconde nessa é como se ele fosse uma pessoa, entre aspas, covarde ali, de não ter coragem de enfrentar alguns medos ali, algumas coisas que ele tem que resolver, e ele se esconde nessa capa de grande realizador, de que faz muita coisa, de que trabalha muito e tal, e essa, inclusive, vai ser a justificativa dele. Se alguém falar algo, ele fala, não, mas eu trabalho, olha como eu trabalho, eu me entrego no meu trabalho, pela minha família e tal, né? Eu até entraria no outro, não sei se eu vou te atropelar, mas isso também leva para o outro sabotador, que é aquele que fica inquieto, quer dizer, ele nunca termina o que ele começa. Um outro conceito, mas assim, ele também está fazendo, ele inicia as coisas, ele tem lá uma vontade, uma impulsividade de ir, de fazer as coisas, só que não termina, não tem energia o suficiente para terminar, porque está sempre começando algo novo, sempre naquela incitação, né, de querer fazer e acontecer e aparecer. Então está sempre pulando de galho em galho, nunca está concluindo nada. E aí se frustra também por exatamente não finalizar as coisas. Isso, o inquieto, ele é como se fosse um procrastinador ativo. Porque existe aquela procrastinação que você vai deixando para depois, e existe aquela procrastinação que você vai pegando coisas para fazer ali para não fazer o que precisa ser feito. Né? Então, o inquieto é muito isso. Ele não consegue ficar parado, então ele está sempre fazendo algo ali para que essa energia que ele tem ali vá se dissipando. Vamos abrir aqui mais uma vez esse chat. Eu passei aqui algumas coisas. A Paula falou do financeiro. Só que eu não entendi muito bem, Paulo.
que parte do financeiro você acha que pode ser correlacionado aqui? Dá uma destrinchada nessa pergunta. E a Jéssica perguntou sobre as doenças psicossomáticas, se vem através dos sabotadores. Chay, sabe alguma coisa sobre isso? Deixa eu só fechar o site. Então, as doenças, elas vêm através daquilo que você não está ouvindo dentro de você. Sim, normalmente tem a ver com os sabotadores. A gente não traz por essa linha, né, dos sabotadores, não entra por esse viés, e sim pela necessidade da pessoa, porque cada um é um ser individual. Mas, assim, vamos supor, cada parte do seu corpo, ele já traz uma identificação do que é que você precisa. Você está com um problema na garganta, começou a ter muita inflamação, né, na parte da garganta, as coisas. Isso aqui tem a ver com a tua comunicação. Isso aqui tem a ver com as coisas que você não está falando. Isso aqui tem a ver com as coisas que você está engolindo, que você está guardando e que você não deveria. Então, assim, no corpo, tudo se manifesta. Não é só as questões dos sabotadores. Esses sabotadores, eles trazem como conceito, mas entenda, são aquilo que você entende como crenças limitantes e aquilo que você não faz e deveria fazer. Quando você deveria se cuidar e não se cuida. Então, os sabotadores, sim, eles não deixam com que você tenha resultados. Eles não permitem que você avance. Mas o interessante é que, em algum momento, eles chegaram na sua vida para te levar até a vida adulta, porque era lá no caso da infância. Então, se em algum momento chegou um sabotador para você, como no caso, vamos iniciar no nosso primeiro sabotador lá, né, que era para o João tirar a nota 8, né? Vamos colocar ali um padrão. Era o quê? Era um instinto de sobrevivência. Quer dizer, se eu não tirar pelo menos o 8, eu não sou bom o suficiente. Quer dizer, não vou passar, não vou estar dentro de uma faixa aceitável na sociedade. Então, cresceu com isso, ou, né, idealizou que aquela seria uma melhor forma. Um sabotador que até ali ajudou, sim, de certa forma ajudou. Deu limitações, mas trouxe para a vida adulta. Quer dizer, fez com que buscasse alguma forma de chegar até onde chegou. Só que limitam hoje, se não forem bem tratados, cuidados, entender que aquilo fez parte daquele momento e foi lá, aquela nota que você tirou 5 e pouquinho lá atrás, foi lá, não é hoje. Não é agora, você não está tirando nota nesse momento. Então, se você for prestar, sei lá, um concurso, for fazer algo, né, e você sentir que dentro dessa classificação a sua nota não foi suficiente, você está se sabotando hoje. Porque se você passou com uma média 5, né, foi selecionado, está ótimo. Não sei se eu respondi e fui clara. Se não, me pergunta novamente, que eu vou e dou esse apanhado. Perfeito, muito bom. Fora. A Paulinha, mais mensagem, né? Da pergunta dela do financeiro, ela perguntando se afeta nosso próprio financeiro, não deixando prosperar pelos sabotadores. Olha, Paula, sem dúvida, eu diria até que talvez é a área que mais é afetada, é o financeiro. Né? Porque a finança, de certa forma, ela é um reflexo do geral, né? Então, se você vai bem nas finanças ali, geralmente indica que você está bem. Mas perceba o seguinte, não necessariamente as finanças têm a ver com ganhar ou com ter muito dinheiro. Né? Porque tem pessoas que têm muito dinheiro, mas emocionalmente estão destruídas. Né? Exatamente. Então, a forma como você está ganhando esse dinheiro também, né? Que tipo de trabalho você está fazendo, enfim, a sua qualidade de vida como um todo. Mas sim, sem dúvida, os sabotadores, eles nos prejudicam muito nas finanças. Né? Todos eles aqui, de alguma maneira, eles vão estar interferindo em não permitir que a gente atinja nosso potencial. Né? E quando a gente está no nosso potencial máximo, a gente vai conseguir não só ganhar dinheiro, mas também ir bem nas outras áreas. Eu traria até uma questão mais sistêmica aqui, né, nessa questão financeira. Porque, assim, quando nós estamos num momento, numa situação dos conceitos aqui, como no caso do financeiro, nós precisamos olhar um degrau antes.
E qual seria um degrau antes da questão financeira? Seria relacionamentos. Exato. Então, se eu não estou bem numa questão de relacionamento, não estou convivendo bem com as pessoas no modo geral, mas principalmente com um parceiro, a questão financeira ela tem ali um problema, né? Ela tem uma questão para ser verificada. E aí você olha, não, está com problema nisso. Olha um degrau antes ainda disso, que é a família, é a família de origem, né? Quando estamos falando de relacionamento, nós estamos falando de família atual. Mas quando você pensa assim, não é só aqui na questão do relacionamento, e a família? Poxa, família também tá assim, eu não olho para minha mãe faz um tempão que eu não converso com ela, meu pai eu nem conheço, ou situações dessas, tem e impactam na questão financeira. Então, assim, eu vou olhar para as minhas questões pessoais também. E aí eu volto lá na live da situação da criança, né? Aquela criança ferida que não foi cuidada, que não foi tratada, e que hoje você é responsável por estar cuidando, por estar dando a essa criança todo o suporte que ela precisa. E é uma criança, vamos lá, fictícia, é uma criança interna das dores que nós vivemos lá no passado, já aconteceu lá no passado. Então, além da questão sistêmica, que daí tem a ver com as permissões, que é de pai, de mãe, dinheiro não nasce em árvore, você nunca vai dar certo. Então, assim, questões assim que você vem trazendo de dentro da sua geração, de dentro do seu sistema também afeta. Então, assim, essa questão financeira tem a ver com os sabotadores, mas não só. A gente precisa olhar cada pessoa, porque cada pessoa vai ter lá o seu conceito. Às vezes, a questão está ligada ao que o pai pensava, né? Aquilo que foi criado. O pai traz muito nessa questão de você ter autorização de ir para a vida e receber o seu. Mãe sempre vai trazer essa prosperidade de você poder realizar, poder multiplicar o que você ganha. Então, se eu tenho problema com pai e mãe, normalmente eu vou ter problema com dinheiro financeiro de uma forma geral. Então, não é só os sabotadores. Mas veja só, essa questão de sabotadores também estão ligados a tudo isso. A gente está dando uma explanação bem resumida do que eles são e como nós podemos fazer para diminuir isso ou para transformar isso em algo positivo. Mas não significa que é a explicação de tudo, né? Aí nós estamos trazendo vários conceitos aí. Pode falar, João. Sim, que essa questão dos sabotadores, né, vamos dizer, algo que complementaria os sabotadores são as crenças limitantes. Então, o Leandro que escreveu um pouco, né, de um relato dele, e que a gente vai poder ver com bastante clareza. Ele falou assim, ó, tenho 100 coisas para fazer, faço uma delas e já relaxo. Já me sinto realizado, conseguindo deixar coisas importantes de lado, como, por exemplo, situações financeiras, e isso não atrapalha a minha vida como um todo. Consigo fazer o mínimo e já me sentir muito bem, a ponto de deixar coisas mais importantes de lado. Então, aqui a gente pode perceber, não com clareza, um sabotador, mas talvez uma crença limitante ali sobre algo do que o dinheiro representa, né? Por exemplo, nesse exemplo que eu dei da minha infância, sobre notas, teve uma época também que eu tinha uma facilidade muito grande em algumas matérias específicas, e a que eu tinha mais facilidade era matemática, por incrível que pareça, né? Eu sou da área de humanas agora, mas eu tinha muita facilidade com as exatas. E assim, eu tirava, às vezes, 10, primeira, segunda e terceiro bimestre, né? E eu percebia que isso me dava um destaque. E nessa época eu era muito tímido. Então eu comecei a associar tirar boas notas com algo negativo. Poxa, eu vou ter que aparecer mais. Daí vem a professora e fala: você é muito bom, é gênio da matemática e tal. E aí em algumas provas eu comecei a errar a questão de propósito. Quer dizer, uma sabotagem ali por causa de uma crença sobre o que é o destaque, sobre você ir bem, sobre você ter sucesso em algo, né? Então, naquele momento ali, eu me sabotei por uma crença que eu tinha. Então, talvez o Leandro, ele tenha alguma crença sobre essa questão do dinheiro, o que o dinheiro representa para você, né? Às vezes, um pouco do que a Chay falou, essa questão de que os ricos têm muito isso, né? Que o rico não vai para o céu, né? O dinheiro ele é sujo,
uma série de crenças aí que podem trazer luz e que travam a gente de buscar essa parte financeira, né? Então, a gente vai ter que encontrar primeiro qual é essa crença, né? Qual é essa representação, o que o dinheiro representa para você. A gente, por exemplo, nunca para pensar o quanto que o dinheiro, o quanto que a falta de dinheiro, ele, muitas das vezes, não nos dá a liberdade de fazer coisas que a gente poderia fazer. Então, o dinheiro, ele representa, por exemplo, liberdade para a nossa família, mais conforto, né? Poder ajudar mais pessoas. Tem muitas pessoas que têm um coração super bom. Você fala assim, não quero ficar rico porque eu prefiro ajudar os outros. Mas você não sabe que você rico, você poderia ajudar muito mais. Não é verdade? Então, são reflexões assim que a gente tem que estar sempre atento para que não permita que essas crenças nos parem. E no caso do Leandro aí, não nos coloquem numa zona de acomodação, né? Então, o Leandro, ele, das 100 tarefas, ele fez uma, já se sentiu bem. Estou tranquilo, tal, e tem coisas ali importantes que ele deixa de fazer, mas não está afetando. Não está afetando aí. Então, é aquele que nos preencher enquanto seres humanos, né? Fazer a diferença na vida de outras pessoas. Quanto mais fortes, né? E principalmente as boas pessoas, né? As pessoas que têm bons corações, quanto mais fortes elas estiverem, mais pessoas elas podem alcançar, né? E podem contribuir com a vida de pessoas. Eu penso assim que a maior definição de sucesso é o número de pessoas no seu velório. Então eu sempre visualizo assim, meu velório muito cheio, né? Com as pessoas, o João fez diferença nesse mundo e tal, né? Não vou estar aqui para aproveitar isso, mas assim, significa que eu fui uma pessoa de sucesso, que eu fui uma pessoa que beneficiou outras, né? Que eu pude ali contribuir e teve uma vida ali significativa, né? Não uma vida onde você só viveu, só passou o tempo. Vamos dar continuidade. Quantos sabotadores a gente já fez aqui? Nós estamos aqui no 5º, né? Na vítima. Na vítima? Na vítima. O hiperracional, a gente ainda não falou dele, né? Não, ainda não. Não, a vítima a gente já, de certa forma, falou bastante, né? A vítima, digamos, é o sabotador que está sob o viés mais enfraquecido, onde a pessoa está ali, numa certa forma, num coitadismo, é onde ela pode desenvolver uma depressão, apatia, né? Enfim. E aí nós vamos para o 6º, que é o hiperracional. Esse hiperracional é muito interessante, porque pensa assim, tudo em excesso, ele não é bom, né, obviamente, mas também demonstra um desequilíbrio. Então, qual que é a sacada do hiperracional? Que é aquela pessoa que pensa sobre tudo, que fica racionalizando tudo. Ele, na verdade, está fugindo do emocional. Né? Por quê? Porque as emoções, né, aquela pessoa que se emociona, tal, ela fica mais vulnerável. Ela vai sentir mais dor, ela vai estar suscetível a sentir mais dor, mas também ele perde os benefícios das emoções, que é o que? Você sentir o prazer, sentir a conexão com as pessoas, né? Então, a pessoa hiperracional, ela fica muito fria, fica muito distante, ela não consegue se conectar com as coisas, né? Então, é um sabotador justamente por isso, porque ele vai sabotar essa porção emocional da pessoa. Aquela pessoa que não quer ser muito objetiva, né? Sendo muito objetiva, ela não dá importância. Para o seu próprio sentimento, ela já nem olha mesmo, né? Mas não dá importância para o outro. Então, essa conexão de sentir o que o outro... A pessoa que está ao lado dessa pessoa que ela traz muita racionalidade, ela se sente assim, não vista, excluída, e isso afasta as pessoas, né? De uma pessoa super racional. Ela é ótima, ela é prática, ela traz um resultado, sim, mas não gera conexão. E aí existe dor. Quando não gera... Nós somos seres para viver em coletivo, viver, né, no mínimo entre duas pessoas. Não somos para ser sozinhos, né? Senão seríamos como a árvore, né? E ali isolado. Não, nós viemos para viver num coletivo. E a pessoa, quando ela traz essa racionalidade, essa objetividade à frente de tudo, é como se ela não estivesse dando importância. E, no fundo, é como você falou, ela está fugindo desse emocional,
está fugindo de se conectar, porque se conectar, no fundo, dói. Mas também, além de doer, a emoção, ela também tem a sua valorização do como é gostoso você olhar para alguém que está te olhando no olho, está vendo através de você o que você sentiu, o que você passou, o que você está transmitindo nesse momento, né? E você vê que a pessoa está sentindo, está participando daquilo ali. É gostoso do que de uma pessoa, né? Está conversando ali, a pessoa só... mas e aí? Não, mas e o resultado? Você tentando conversar, e a pessoa... Não, mas e o resultado disso aqui? Não, a gente tem reunião daqui a 10 minutos. Olha, vamos ser práticos. Olha que chato que é isso, né? Às vezes é bom a praticidade, mas precisa se moderar. Quando a pessoa ela é super racional, isso prejudica e causa esse afastamento. Né? E é uma curiosidade também que, né, esse hiperracional, ele vai ter uma prevalência muito maior nos homens, né? Porque os homens, eles têm já uma inclinação para esse racional. Então, pode perceber que essas descrições aí remetem a um personagem masculino. É difícil pegar uma mulher hiperracional, é bem improvável. E aí nós vamos para o sétimo, que é o hipervigilante. O hipervigilante é aquela pessoa que não consegue descansar, né? Que ela está sempre atenta aos detalhes. Tem um certo pessimismo também nela, então ela sempre fica, nossa, tal coisa pode dar errado, e fica querendo ajustar todos os detalhes ali e tal, porque senão vai dar errado. Então é uma pessoa que tem muita ansiedade. E qual que é o problema da hipervigilância? É justamente o fato de gastar muita energia. Então, muita energia é gasta e para pouco resultado, para pouco retorno, né? Então, aquela pessoa que é drenada. E quando a pessoa não descansa, ela não consegue se recuperar. Então, a hipervigilância vai ter uma tendência de desenvolver uma série de outras questões no futuro, né? Como, por exemplo, o burnout, né? Que hoje está muito em conta, principalmente nos trabalhos aí que exigem bastante. Então, aquela pessoa que passa a sua carga de trabalho todo trabalhando ali no máximo, e aí chega em casa, continua trabalhando, continua pensando sobre o trabalho e tal, e aí tem insônia e não consegue dormir, e isso vai só desgastando o emocional e até ser desenvolvido aí alguma questão mais séria, né, que vai precisar aí de um cuidado maior. É isso mesmo, Chay? É aquela pessoa que está sempre olhando lá na frente, tudo que pode acontecer nos mínimos detalhes, né? Por exemplo, sei lá, uma situação vai para um evento, para uma festa, porque pode acontecer um acidente, é sempre para o lado negativo, né? Para aquele viés de todo o cuidado que gera um estresse muito grande, né? Que traz ali uma sensação de muito cuidado. É ruim para a pessoa, é ruim para quem está vivendo sobre essa proteção ou essa vigilância quando não é a própria pessoa. Sim. E aí nós vamos para o próximo, que é o inquieto, que a gente já comentou um pouco, né? Que tem um pouco a ver também com isso, mas na verdade ele é o procrastinador ativo. É aquela pessoa que não consegue ficar parada, então ela vai estar sempre se ocupando, mas com coisas que não são muito produtivas, né? E isso tem a ver com essa falta de habilidade em administrar as emoções, os sentimentos, né? E as energias, principalmente. O penúltimo aqui agora, o controlador. Esse aqui é pesado, hein? Essa é a característica das mães, né? As mães, no geral, elas são, né? Faz isso, leva a blusa, né? A mãe, ela tem isso, né? É verdade, ela tem, instintivo, né? A mãe está ali sempre controlando, querendo baixar. O problema é quando isso passa, né, de um certo limite. Quando, por exemplo, nós temos mães que os filhos têm os seus 30, os seus 40 anos, e elas ainda estão determinando para onde esse filho vai, com o que ele vai trabalhar, quais são as pessoas que estão à volta dele. Então, não só de mães, gente, eu trouxe só esse exemplo porque é um exemplo que abrange, assim como o João falou, né, do exemplo que traz, que é mais característico dos homens, essa é uma característica de mães. Mães são normalmente mais controladoras. E esse controlador, ele vai ser prejudicial de duas formas. Primeiro, que o próprio controle, assim como a questão do hipervigilante, também gasta muita energia. Né? A pessoa tem que... Imagine que tem que controlar tudo, né? A pessoa
ela tem medo de perder o controle, né? E o segundo é a questão do quanto isso impacta no outro. Então, conviver com uma pessoa que é muito controladora, né? E aí tem casos mais graves aí, por exemplo, de pessoas que são muito ciumentas, e aí fica perseguindo a pessoa, né? Quanto que isso é desgastante, quanto que isso é prejudicial para o relacionamento. Então, ele gasta muita energia e também ele prejudica as relações, porque ele afeta de forma muito negativa as pessoas que estão convivendo com ele. E por último, o esquivo, né, que é realmente o procrastinador. Ele vai estar sempre tendo uma tendência de fugir das situações, né, para sempre estar num viés de prazer ali. Então, ele deixa de fazer uma tarefa, por exemplo, e vai enfim, se distrair com alguma série no Netflix, ou, enfim, conversas com algum amigo e tudo mais. Esses são os 10 sabotadores. Antes da gente falar em como resolvê-los, a gente vai abrir uma pequena pausa aí para perguntas, pessoal. Quem que gostaria aí de fazer perguntas sobre os 10 temas? Se identificou com algum? Quer dar algum depoimento? Né? Algo que tenha chamado mais a atenção e que você... Opa, eu não tinha me percebido, não tinha me notado. Gente, quando isso acontece, é ótimo. Pode falar, Miriam. Se quiser abrir a câmera e falar, em vez de digitar, ficar à vontade. Não me deem corda, mas é que eu me assustei com o quanto eles aparecem, né? E aí é claro que para cada pessoa, eu acredito que, e espero que seja assim, aparece numa intensidade, numa duração, né? Eu fiquei olhando e falando, nossa, mas esse aqui ele me aparece, esse aqui não, esse aqui não, esse que eu não tenho. Mas alguns são mais marcantes, eles duram mais, porque isso não é uma característica, é um estado, né, que você entra, né? Porque você não é procrastinador o tempo todo, você não é hipervigilante 100% do tempo. Eu percebi que eu sou um monte deles, eu tenho esses traços em vários momentos. Eu fiquei até assustada, falei, caramba, né? Mas eu acho assim. Aí eu fiquei nessa dúvida, né? Se ele é mais predominante do que eu penso que é, sabe? É isso que eu quero saber. Assim, é medido pela intensidade e pela duração do seu comportamento, das atitudes que você tem em relação à vida, assim, daí na sua vida? Então, nós estamos falando de sabotadores, daquilo que Mas não o que te que é um traz sabotador? Ele é resultado. um comportamento ou ele é um traço da personalidade? O que que ele é? Ele tem a ver com as tuas crenças, ele tem a ver com as tuas emoções, são sabotadores, aquilo que te limita, de uma certa forma, a ter um resultado. João, se você quiser complementar, fica à vontade. Mas Nisso que eu estou o na dúvida, assim, conceito... ó. A minha dúvida é essa, assim, ele é um comportamento, ele é um estado que me toma, ele é uma emoção, o que que ele é mesmo para eu saber como é que eu lido com ele, assim, né? Normalmente, a maneira mais clara aí para você poder identificar é que o sabotador é uma vozinha, aquela vozinha ali que fala algo. Por exemplo, no procrastinador, ele vai falar assim: não, para que fazer isso agora? Faça mais tarde, né? O prazo é porque está daqui uma semana, né? Deixa lá para o último dia. Então, é alguma voz, só que é uma voz automática, é uma voz que faz parte de um padrão que foi estabelecido há muito tempo, né? E essa voz, muitas das vezes, ela é confundida com nós mesmos. Tanto é que você estava falando aí do sabotador, você falou assim, não, eu sou o sabotador. Aí depois você se corrigiu. Não, eu tenho o sabotador. Mas olha que interessante. No momento que a gente começa a identificar os sabotadores, então aqui agora eu e a Chay descrevemos aqui cada um dos sabotadores, e aí vocês provavelmente se identificaram com alguns. Então esse já é o começo, né, digamos, de como você vai poder lidar melhor com esses sabotadores. Porque antes talvez você fazia de forma tão automática que você nem percebia. Ou não tinha consciência, né, que isso era um sabotador, que isso te limitava, que isso não te dava um resultado. Mas assim, é um conceito mais mental, emocional daquilo que não te faz realizar algo ou que te impede de ter um resultado, né? Então, assim, está te sabotando, não está te dando aquele resultado. Vou trazer aqui de uma forma prática, claro, não é a minha área, mas já atuei um pouquinho para quem precisava nisso, mas a questão de emagrecimento. A pessoa que está no processo de emagrecimento,
às vezes ela se sabota muito. Por quê? Porque existe aquele prazer momentâneo da recompensa daquilo que você come que não deveria estar comendo. A questão que o João trouxe ali, não levanta, às vezes não levanta da cama porque está assistindo uma série da Netflix. Quer dizer, aquela recompensa imediata faz com que você se sabote de o quê? Ter o seu peso ideal, de se sentir bem, de se expor. Às vezes, por uma questão de peso, você não consegue entrar na frente da câmera, você não consegue ir para uma festa, você não se sente à vontade, porque dentro de você, você se sabotou em vários outros momentos, tendo recompensas momentâneas. E essa questão de recompensa momentânea, acho que a gente vai... É o como fazer, né? Esperar mais um pouquinho para falar, João? Já podemos... Vamos já falar. Mas, assim, é bem isso, Mi. A questão da voz, né? É um diálogo. Então, o sabotador ele se manifesta com a voz. Então, a gente vai pegar esse exemplo aí da Chay, uma pessoa que quer emagrecer. Então, como que seria o sabotador do crítico? O crítico ele iria descer o sarrafo. Não, você é um fracasso. Nem para que começar essa dieta se você não vai dar conta, né? Então, ele já ia encontrar justificativas para abandonar a dieta. E sempre na base da crítica, né? A vítima. Como que seria a vítima, Chay? A vítima iria começar... mas eu já sabia que isso ia acontecer, ninguém me valoriza. Eu já sabia, porque fulano já estava ali, já estava sendo escolhido. Aquilo ali não era para mim, não adiantava, podia me esforçar o quanto fosse. Exatamente. Então, ela desiste da dieta e justifica, né, terceirizando para outra pessoa. O esquivo. O esquivo, ele fala, não, para que fazer dieta agora? Acho que hoje você trabalhou tanto, você merece comer esse brigadeiro aqui, né? Faz um brigadeiro e tal. Então, cada um vai se manifestar com uma voz característica, né? E quando a gente não está atento, é aí que a gente não vai saber lidar. Deixa eu ver aqui. Respondemos, Miriam. Tem mais alguma questão? Sim, eu até comentei ali, né, que por ser uma voz, é mais rápido de você controlar ela, né, de você dominar, antes que ela vá para o seu coração, que se torne uma emoção, um sentimento. Exatamente. Né? Então, é interessante isso. E aí você consegue, como é um diálogo interno também, né, é um eu conversando com outro eu ali, o eu conversando com o falso eu, né, eu acho que é meio isso. Dá para dizer, opa, não é isso não. Peraí, não é, né? Porque é rápido de você identificar, isso aí não vai te levar a um lugar legal, né? Uhum. Mas eu queria ouvir a galera, assim, como que eles percebem isso, assim, qual que eles identificaram e se eles tiveram a mesma compreensão que eu tive, assim. Tô curioso também. É. Leandro, fez sentido aí o que eu comentei sobre o textinho que você escreveu aí? Você tá aí ainda? Como é que foi para você ouvir? Que a gente já vai entrar na parte de resolver, né? Como que a gente resolve, como que a gente lida melhor com esses sabotadores. Até que entrem as perguntinhas, vou aproveitar e falar um pouquinho dessas vozes, né? Da identificação dessas vozes. As vozes, elas realmente existem dentro da gente, às vezes elas não são só um lado negativo, né? Às vezes ela tem um positivo, que é essa questão de sabedoria, que traz a praticidade, que te traz a motivação, mas o que traz essa questão de sabotagem é quando você entra num emocional negativo, quando você entra na crítica, né? E tem algumas, assim, que levam até para um viés mais espiritualizado, que é quando você se sabota de tal forma que você não sente valor nenhum, valor, vamos dizer assim, zero de vida. Que é quando você pensa assim, você realmente não presta, você realmente não vale nada. E são vozes que levam as pessoas, e vamos falar disso porque é importante falar em vida, né? Leva a pessoa até querer desistir da vida. São vozes que dizem assim, ai, se mata. Você não consegue, você não presta nem para isso. Você não dá conta. Essas vozes que estão dentro da gente, elas nos trazem todas essas questões sabotadoras, questões limitantes, que nós precisamos tratar, nós precisamos ouvir.
Alguém, enquanto eu estava falando dessas vozes, trouxe mais alguma coisa aqui, alguma questão? Comentar um pouquinho do que você falou agora, Chay, que aí seria as consequências, né, dos sabotadores. Então, quando a gente acaba sendo tão destruído internamente por esses sabotadores, que a gente pode desenvolver questões mais graves, né? Então, aí seria, no caso de uma depressão, então a pessoa ela começa a desenvolver uma ansiedade, daqui a pouco vai para uma síndrome do pânico, né, de ter medo de tudo, enfim. Então, quanto mais ciúmes que levam à agressividade, sabe? algo Situações que demais, né? Então, quanto mais cedo a gente puder resolver, né, quanto mais cedo a gente aprender a lidar com esses sabotadores, menos consequências a gente vai ter, né? Menos consequências negativas e, por consequência, também mais resultados positivos e mais rapidamente a gente vai conseguir atingir, né? Então a gente já vai entrar aqui nessa questão de como resolver, e a Chay já adiantou um pouco que tem a ver com sabedoria, né? Então essa voz, que ela é a antagonista dos sabotadores, a gente vai denominar aqui como a voz do sábio, né? A voz do sábio. Por quê? Porque é uma voz realmente que ela tem essa sabedoria, sabe o que ela está falando, então é um bom conselho, né? E a sabedoria, o sábio, ele tem 5 poderes aqui que a gente destacou, né? Que são poderes que vão ajudar essa voz a falar o que precisa ser dito, a falar algo que é pertinente, que vai contribuir de forma positiva para lidar com aquela situação. Mas sempre parte de uma premissa. Esses cinco poderes partem de uma premissa, que é o seguinte: cada resultado ou circunstância pode se tornar uma oportunidade. Então, gravem, de preferência até anotem essa frase. Cada resultado ou circunstância pode se tornar uma oportunidade. Por quê? Porque se você for analisar todos os sabotadores, eles partem sempre de um pressuposto do erro, né? De não querer errar, de não querer falhar, de não querer sofrer, né? Enfim, sempre de um viés negativo. E essa frase aqui, que é o ponto de partida, ela transforma essa falha, esse erro, esse possível erro, né? Em uma oportunidade de crescimento. Então já é uma perspectiva totalmente diferente. E aí nós vamos para os poderes dessa voz, denominada o sábio, né? E o primeiro poder é a empatia. Ou seja, é essa capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, por exemplo, no crítico, né, no sabotador crítico, ele só queima ali a pessoa, só critica, mas quando você tem empatia, você já consegue, opa, uma crítica não está ajudando essa pessoa. A pessoa já está lá embaixo, e aí eu jogo ela mais para baixo, eu destruo mais ela, então ela já vai. O que eu posso dizer para incentivar essa pessoa? Então, essa característica da empatia. O segundo poder do sábio é a curiosidade. A curiosidade é fantástica, por quê? Porque ela, ao invés de você ter ansiedade, você ter medo do novo, né? Medo de errar, você passa a ter aquela característica até infantil, né? Das crianças ali, de serem exploradoras, de serem curiosas, de ver, pô, o que será que vai ser? Como que será que vai ser o futuro, né? Tem uma coisa muito interessante nas pessoas que são ansiosas, que é elas quererem saber tudo que vai acontecer. Aí, geralmente, quando eu estou com uma pessoa muito ansiosa, assim, e a pessoa fala sobre isso, assim, eu faço uma pergunta para ela que deixa ela desconcertada. Eu falo assim: você gosta de assistir filme repetido? A pessoa normalmente ela fala assim: não, odeio, só gosto de assistir uma vez o filme e acabou. Eu falei: olha que interessante, né? Então, você gostaria de saber o que vai acontecer na sua vida, mas você não gosta de ver um filme repetido. E eu levo a pessoa a refletir sobre o quão sem graça seria uma vida se a gente soubesse de tudo, se a gente soubesse todos os passos que iriam acontecer. Poxa, não tem nada de surpreendente, né? Seria muito chato, seria uma vida muito monótona, né? Então, essa curiosidade de, poxa, o que vai acontecer amanhã, né? Poxa, será que eu vou conseguir ter uma performance boa? Será que não? Será que eu vou, né, pagar um mico, né, de repente? Ou será que eu vou fazer sucesso? Vou conseguir performar de forma... Então, assim, o imprevisível. E, ao mesmo tempo, usar sempre essa base que cada circunstância ou resultado pode se tornar uma oportunidade. Então, se você ir lá performar bem,
beleza, deu tudo certo. Mas se der errado, é uma oportunidade de você crescer. E é uma oportunidade também de você ver, poxa, pelo menos eu fui lá e fiz, pelo menos eu tive a coragem de me arriscar, né? Enfim, então sempre fechar as circunstâncias, as possibilidades sob um caráter positivo, sob uma perspectiva positiva, para cima, né? O terceiro poder é o poder da inovação. E esse eu acho muito interessante, porque ele tem um link muito próximo com a criatividade. E as pessoas, de uma maneira geral, não se consideram criativas. E sabe qual é o primeiro requisito de uma pessoa criativa? É justamente se acharem criativas. Porque no momento que a gente se acha que não é criativo, a gente já fechou a portinha da criatividade. E quando a gente fala assim, não, eu sou uma pessoa criativa, então a gente abriu a janela da criatividade. E todos nós somos criativos, né? Ou, ao menos em potencial. Só que a criatividade é como se fosse um músculo, né? Um músculo ali que quando ele é estimulado, ele vai se tornando... Você falando disso, traz, né, essa questão do superpoder, é você se empoderar disso. Exatamente. Se empodera, fica muito mais fácil. E isso, porque cada poder, ele vai... pensa no poder como se fosse uma luz, né? E os sabotadores é a sombra. Então, quanto mais forte está a luz, mais fraca vai estar a sombra. Entende? Então, a ideia é que são realmente forças que estão ali em contradição, né? São opostos. Então, quanto a gente fortalecer, né, empoderar realmente esse sábio, a gente vai estar enfraquecendo esses sabotadores. Então, são esses 5 poderes aí, como eu estava falando da inovação, da criatividade, né? Porque a criatividade, pensa assim, ó, a ansiedade. A ansiedade é algo que é bastante fácil assim, e clássico, né? As pessoas hoje são ansiosas, hoje praticamente todos são ansiosos. E então, o que seria uma coisa que daria paz para o ansioso? É ele pensar assim, cara, tudo que lhe acontecer, você vai dar certo, você vai saber como lidar. Só que são tantas variáveis, milhões de coisas que podem acontecer, que é praticamente impossível a gente saber fazer tudo. Né? A gente teria que estudar sobre todos os assuntos pelo resto da vida e não daria para estudar nem 1% de todas as possibilidades que podem acontecer com a gente. Na criatividade, quando a gente é criativo e quando a gente confia na nossa criatividade, a gente confia que qualquer situação que aparecer, eu vou saber tirar um coelho da cartola, eu vou saber me lidar, né? Eu vou saber ali ser criativo, criar uma solução, né? E aí você deixa de depender de ter que estar protegido em tudo, porque você já tem uma capacidade de inovação, um poder que vai, de certa forma, ali te ajudar a lidar, né, naquela situação. Faz sentido, Chay? Eu sinto assim, o apropriar-se de tudo, né? Como algo que vai te trazer benefício em qualquer tipo de circunstância. Por exemplo, quando você para de ter esse conceito de perder a oportunidade, não consegui, ou não conquistei, ou aconteceu algo que estava fora do meu controle para as pessoas controladoras, tudo isso, você começa a ter um novo conceito por trás, trazendo todo esse empoderamento, né? E olhando assim, poxa, agora eu preciso olhar no sentido de que nem sempre as coisas vão ser perfeitas e não são mesmo, e ainda bem que não são, né? Porque senão nós deixaríamos de crescer, de evoluir e de estar complementando. Mas entender que a cada momento, com cada erro que nós cometemos, é uma oportunidade de aprendizado. E, sinceramente, quando nós erramos, é que aprendemos mais. Porque quando você sabe, você vai, né, e flua, porque você sabe, já está no teu automático. Mas quando você erra, você presta atenção no erro. Se você pegou lá, vamos pegar a tua prova lá. Você pegou e tirou 10, mas você errou, e não foi de propósito como você se auto-sabotava lá. Você errou uma única questão. Quando você receber a prova, o que é que você vai olhar? Aqui você errou. Por quê? Porque você não é que você não está valorizando, você está deixando de valorizar tudo aquilo que você conseguiu, que você conquistou. Só um pouquinho, Miriam, já conversamos. E você dá valor àquilo que é o negativo. Mas quando você erra,
que você olha para aquele erro, aquilo já não acontece mais. Então, você aprendeu com aquele erro, você sabe que aquilo não estava correto, você realmente aprende a partir desse erro. E o conceito é, ou eu aprendo quando eu errei, ou quando eu não conquistei algo, né, algum aprendizado eu tiro disso, ou eu realmente ganho, né? Então, sempre há ganhos e não há perdas. E outro conceito que eu gosto de trazer, né, para validar e para trazer esse empoderamento, principalmente para as pessoas que são procrastinadoras, as que são controladoras, aquelas que são perfeccionistas, faça de qualquer jeito, faça primeiro, porque antes feito do que perfeito não feito, né? Faça o que você precisa fazer. Porque a prática é que leva à perfeição. Então, assim, mesma coisa quando nós fomos aprender a dirigir, né? Aquelas questões, nossa, marcha, e você fica ali perdido e tem que olhar para o espelho e todas aquele monte de coisa na sua cabeça. Mas se você não vai para a prática, se você não se posiciona, se você não vai para a rua, se você não pega o carro e você não insiste nisso, não vai ficar automatizado para você. E dali a pouco você está tranquilo, fluindo no trânsito, né? Saindo, estando confortável. É essa questão, vai e faça. Até que a repetitividade de certos processos vai te levar a um processo de perfeição. Perfeito nunca fica, mas assim, levando ao melhor no sentido dessa perfeição. Se você quiser complementar, senão a Miriam tinha levantado a mão. Pode falar, Bi. Na verdade, agora só entra a Miriam mediadora, que o nosso tempo está acabando. E a palavra ali, acho que seria excelência, né? Também, né? Então, pessoal, o tempo está acabando, infelizmente, e não, né? Até mais para não ser tão cansativo para vocês, porque vocês viram que a gente, se deixar, a gente fica aqui, né? A gente vai à noite. Mas como talvez, né, tem gente com criança pequena, precisa colocar para dormir, essas coisas assim. Eu quero que vocês, então, aproveitem, né, esses minutos para questionamentos, perguntas aí, para explorar um pouco mais. Já acho que ficou bem claro essa parte aí que vocês estão trazendo, então, de como lidar, né, como tratar com isso. Então, é importante que a galera participe. Até que vão fazendo as perguntas, eu quero trazer Mas, assim... mas deixa eu falar, sabe, deixa eu dar uma dica, enquanto mediadora também. Não dá para ir esperar eles irem fazendo pergunta, tem que deixar o silêncio constrangedor até a pergunta chegar. Senão você traz mais uma informação nova e a gente já esquece a anterior. A gente esquece a anterior. Vamos deixar um silêncio constrangedor aqui para ver quanto tempo ele dura. Vamos ver qual é o sabotador que vai imperar aqui agora. Tem sabotador aí impedindo vocês de se expressarem a esse ponto? Como que tá? A gente já deixou a liberdade de deixar a câmera fechada. Até eu vou pedir depois só que um pouquinho que vocês abram para a gente fazer um print, né, antes da gente finalizar. Mas o feedback de vocês é extremamente importante para a melhoria aqui, então a gente vai deixar, contar até 10 aqui segundos. Lembrando que não existe pergunta boba, hein? Toda pergunta é válida. E às vezes a sua pergunta é a dúvida do seu colega. Exato. Vou falar os nomes, hein? Igual a professora. Adriele, Carol, Victor, Paula, Júlia. Vamos lá, qual é a dúvida? Qual a pergunta? Dúvida, comentário. Né? Às vezes só um comentário também. Comentário, o que achou da live, né? Se é um tema que vocês já conheciam, né? Como que... porque às vezes a dúvida não aparece na hora, vai aparecer depois, né? Porque a pessoa fica refletindo sobre as coisas ainda. Olha a pressão. Controladora. A Paulinha está se despedindo aqui. Tem que sair. Obrigado pelo conteúdo. Parabéns a todos. Valeu, Paulinha. Obrigado pela participação. Até a próxima. E os demais aí, como é que estão? Vocês acham que o conteúdo vai ajudar vocês a lidarem com os sabotadores? Nada? Tem o tempo também de escrever, né? Às vezes as pessoas ali demoram alguns... Bastante, né?
Ó, o Victor escreveu aqui, ó, talvez não esteja tão ligado ao assunto, mas sinto que a quantidade de informações e oportunidades hoje e tantos resultados levam à estagnação. É uma crença. É uma Uhum. crença, João? Deixa eu ver aqui, peraí. Talvez não esteja tão ligado ao assunto, mas sinto que a quantidade de informações e oportunidades hoje e tantos resultados levam à estagnação. Victor, faz algum sentido isso que você está falando, tá? Que é aquela coisa assim, ele tá querendo dizer acredito eu, que da situação atual, o contexto de como que está a sociedade hoje. Então, hoje, existe muita informação, existe muita cobrança, tudo é muito exagerado, e às vezes isso trava. Às vezes isso realmente trava, né? Eu vejo que isso pode ser um auto-sabotamento, né? Um auto-sabotador, porém, pode ser algo válido também. Pode ser que você precisa sair desse centro do olho do furacão ali, onde tudo é muito cobrado, onde você tem que ter várias faculdades, você tem que fazer especialização, fazer mestrado, estudar sobre tudo. E não é bem assim. Não é bem assim. Às vezes você precisa de menos. Você precisa de crescer de pouco a pouco, né? Crescer nas áreas mais necessárias, né? Tem algumas coisas que eu acho que são fundamentais em independente da área em que a gente está atuando, né? Então, tem algumas características que são muito úteis e eu diria que não só no nosso trabalho, mas também nos nossos relacionamentos. Por exemplo, a nossa capacidade de se comunicar, a nossa capacidade de empatia, né? A nossa coragem de se expor, né? de estar vulnerável. Então, conforme a gente vai desenvolvendo isso, não precisa fazer nenhuma faculdade para a gente aprender a se comunicar melhor, né? Às vezes um curso ali de 3 dias, às vezes você fazer pequenos desafios. Quer ver coisa? Eu vou relatar como que eu superei a minha timidez, né? Deixa eu ver o que a Adriele falou aqui antes de comentar um pouco sobre isso. Boa noite, pessoal. Me identifiquei com 3 sabotadores. E em outros 2 me identifiquei no passado. Às vezes, pequenas informações já dão um clique para, digamos assim, curar um sabotador. Exatamente. Então, o primeiro passo é a gente estar consciente desse sabotador e saber diferenciar, né? Ou seja, essa voz que é o sabotador, saber que não é a nossa voz, é uma voz de um terceiro, ou seja, é a voz de um sabotador, né? E aí, dessa forma, a gente vai conseguir ali descredibilizar essa voz. Então, vem lá a voz do sabotador falando algo, criticando, e aí você fala, opa, não é bem assim. E aí você passa a se defender, né? Muito bom comentar. Deixa eu ver a Júlia. Eu entendi que identificar os sabotadores é o primeiro passo para sair desse estado limitante. Exatamente, Júlia. Mas e se acontece mesmo o pior que imaginamos e voltamos àquela voz nos dizendo, tá vendo? Eu avisei. Então, primeira coisa, existe uma pesquisa que foi feita e as vozes, né, os nossos pensamentos, eles têm uma tendência a serem negativos. Essa é a primeira coisa. Então, 80% dos nossos pensamentos têm uma tendência de ser negativos. Isso na média, né? Na média das pessoas. E aproximadamente 95% das previsões negativas não se realizam. Então, geralmente acontece algo que não é tão ruim assim. Mas mesmo que aconteça o negativo, mesmo que aconteça aquela previsão, o sabotador vai dizer, tá vendo? Eu avisei. Mas aí o sábio, ele vai vir com a contrapartida. Ele vai falar assim, não, veja bem, você aprendeu com isso, né? Você, a partir de agora, você errou, você teve coragem de ir lá, né? E você tem uma experiência. Você tem uma história para contar. As melhores histórias, gente, são as tragédias, né? Então, você já pensou a pessoa que acerta tudo? Seria uma pessoa extremamente chata, né? Então, a tragédia, a história engraçada, a história do tombo, a história da vergonha que você passou, essas são as melhores histórias. Então, o sabotador vai vir com essa, né? Tá vendo, tá vendo? Não, mas a voz do sábio é a voz que vai falar, vai te reforçar positivamente, falar assim, não, foi bom, foi ótimo, você foi lá e tal, na próxima vez vai ser melhor, né?
começo é assim mesmo, né? É dificultador. Faz sentido? Quem que fez a pergunta aqui? Deixa eu ver. Foi a Júlia. A Júlia deu um joinha, então fez sentido para ela. O pessoal saiu aí. Enfim, então eu vou deixar para uma próxima oportunidade, né? Para falar um pouquinho dessa história de como que foi superar a timidez, mas tem a ver um pouco com isso, assim, você lidar melhor com os sabotadores, com as crenças, né? E se colocar no jogo mesmo, se arriscar. Na verdade, tem outras dicas aí, mas também vou deixar para uma próxima oportunidade. É muito bom, né? É muito bom a gente saber que tem tanta coisa que a gente ainda pode entregar. E pena que não dá tempo, né? E também se encher de muita informação, acontece isso que o Vitor falou, né? A gente fica com tantos caminhos, com tantas possibilidades, com tanto que chega uma hora e fala, não sei nem para onde ir, né? Não sei nem por onde começar aqui, né? Vou aproveitar essa deixa aí para fazer um resumo em 30 segundos da live. Isso, pode fazer, porque eu reiniciei a gravação, eu tava contando o tempo, por isso que eu queria até terminar o bloco, né? Eu falei que queria terminar o bloco certinho, daí acabou cortando, daí cortou o que a Chay falou. Mas faz o resumo que daí a gente fecha realmente, assim, né, com a síntese, o resumo, as soluções, para quem for assistir depois, aí ter o conteúdo completo. Resumão da live, hein? Então tem os sabotadores, sabe identificar os sabotadores, e quando a gente identifica já é o primeiro passo da mudança. E tem a voz que é a antagonista do sabotador, que é a voz do sábio, aquela voz que vai te reforçar positivamente, né? E o sabotador, quanto mais a gente conseguir terceirizar ele e tirar ele da consciência de que a nossa voz é uma voz de um terceiro, mas você vai conseguir enfraquecer essa voz. É isso. Esse é o resumo da live. E com essas dicas aí, você sem dúvida já vai conseguir estar bastante à frente aí das pessoas, principalmente aquelas que nem sabem que tem os sabotadores. Verdade. Chay, quer fazer também a tua parte de resumo? Eu diria assim, às vezes prestar atenção nessas vozes, mas também no ambiente que cerca. Tem um ditado que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você convive, né? Prestar atenção nas pessoas que está à sua volta, que está te influenciando, que está te ensinando, às vezes positivamente, mas às vezes te fazendo com que você tenha uma carga negativa ou esgotando de você essas forças, né? Prestando atenção no seu ambiente, não só das pessoas também, já são dicas que vão eu preciso mudar aqui, mudar essa chave, eu quero sentar numa mesa diferente, porque a mesa que eu estou já não está agregando o suficiente. Se eu sou a pessoa mais inteligente dessa mesa, se sou eu que estou explanando tudo, então eu não estou absorvendo, eu não estou crescendo, eu estou só oferecendo, né? Então, sente em outras mesas, com pessoas que às vezes vão te trazer outros conteúdos, vão te trazer coisas que você ainda não sabe. Essa disponibilidade de estar aqui hoje, né? Para quem entrou, para quem se permitiu, para quem ainda vai ver, já é essa oportunidade de você ter um novo conceito, ter uma outra forma, uma outra visão e se fazer diferente, pertencer a algo diferente, ter um conceito diferente, se oportunizar a olhar algo que talvez você nem sabia que existia, sabia que tinha esses 9, 10 sabotadores, sabia, né, que ser controlador é uma autossabotagem, né, ser essa mãezona é autossabotagem, sabia que ser o perfeccionista, né, ser racional, é sabotador? Então, essas perguntas, né, esses conceitos, e quando a pessoa se permite isso, tem aí uma nova oportunidade de desenvolver mais. Exatamente, muito bom. Mais alguma pergunta, algum comentário? Tudo certo? Depois também, vocês podem também, seria muito bom vocês darem um feedback lá no grupo para incentivar as demais pessoas que não puderam estar hoje, que não entraram nesse primeiro momento, porque esse deve ser um dos nossos princípios, né? De aquilo que nos foi útil, de aquilo que nos foi bom, que seja propagado, para que a gente consiga, se a gente melhora, o outro também tem a oportunidade de melhorar, ele também tem a oportunidade de evoluir. E o seu feedback é super importante para que ele se sinta motivado, muitas vezes se sinta inspirado. Então, por isso que a gente pede tanto a participação, né?
para que gere essa prova de que funciona, de que é bom, para que os outros, os que ainda, os que não tiveram acesso, eles falam, opa, na próxima eu não vou perder. E aí, quando você ajuda um outro a evoluir, você está aumentando o número de pessoas evoluídas no mundo, e aí você começa a ter menos trabalho também, né? Você começa a ter menos pessoas, menos problemas para lidar, né? Porque nós acabamos ficando no mesmo nível de consciência, né? E esse nível mais alto, né, da consciência. Então, que esse seja um princípio aqui entre nós. Então, a gente quer o envolvimento de vocês para isso. O nome desse princípio é o princípio da honra. Ah, isso aí. Muito bom. Princípio da honra, exato. Então, inclusive, né, aplicando então o princípio da honra, Victor, pode falar. Ah, acabou saindo? Ele levantou a mão, né? Acho que pode falar, Victor. Perdão, eu tô me adaptando a essa plataforma aqui porque ela sai muito fácil. Vou pedir desculpas aqui para vocês pela um pouquinho assim, da ausência, né, durante a live, mas eu estava ouvindo todo o tempo. Né, tinham colocado no grupo 7h30, né, queria iniciar, e eu tô no Mato Grosso, então aqui é 1 hora menos. Então eu não consegui me programar para estar mais presente visualmente e até mesmo, né, através dos comentários. Né? Enquanto vocês estavam falando, estavam fazendo outras coisas. Mas em todo momento, né, sempre atento, e essa visão, né, que a gente pode mudar, né, sobre, né, autossabotagem, sobre os nossos sabotadores, eu achei muito bacana. Eu queria mais era para parabenizar vocês, tá, pelo conteúdo que vocês disponibilizaram hoje. Ô, Victor, muito obrigado aí por se manifestar. Cara, é uma honra aí poder estar chegando no Mato Grosso, rapaz, é chão, hein? Fuso horário, eu nem sabia disso, que o fuso horário aí é 1 hora menos. Mas obrigado aí por nos prestigiar. Nossa vida sempre é muito corrida, então eu sei que muitas vezes a gente vai estar fazendo outras coisas, tá? Mas só de você estar ouvindo ali e ter conseguido absorver alguma coisa que tenha lhe sido útil, e também manifestar, né, que a sua gratidão aí e tal, também foi com certeza muito proveitoso para nós aqui que estamos do outro lado das telas. Valeu, Victor. Valeu, Victor. Mais alguém? Júlia? Vânia acabou chegando no finalzinho, né, Vânia? Mas que bom que você veio. Depois a gente disponibiliza o vídeo completo para você assistir o restante da apresentação. Então, aplicando aqui o princípio da honra. Oi, Vânia, quer falar? Não, eu agradeci também, eu peguei só o finalzinho, mas achei muito importante esclarecer muita coisinha para muita gente, inclusive para mim, né? A Chay me conhece bem, então, muito esclarecimento é que eu precisava ouvir. Nesse finalzinho eu consegui captar muita coisa com pouco do conteúdo que eu consegui ouvir. Mas vou querer ver todo sim, a live inteira. Se me mandar, vou ficar agradecida. Com certeza, a gente vai disponibilizar lá no grupo, sim. Faz parte, né, é uma sequência, então um conteúdo vai complementar o outro, então mesmo quem chegar no segundo assistindo esse vai conseguir integrar os conhecimentos aí e as transformações que eles provocam, né? Então conhecimento serve para isso, para transformar, e para que ele transforme você precisa colocar em prática. Então qual que é o exercício aí, gente, para nosso pessoal fazer, qual o exercício que eles devem fazer aí no decorrer da semana, no decorrer desses encontros, para colocar em prática, então, essa vigilância, né, sobre os sabotadores? Acho que é reflexão, né? Muita reflexão sobre tudo. Exatamente. Eu acho que colocar no papel, né? Vamos colocar um exercício aqui, o mais óbvio possível, que é realmente colocar quais são os sabotadores que a pessoa se identificou, né? E de que forma que ela pensa em lidar com esse sabotador, como que ela vai lidar com a vozinha do crítico, né? Com a hipervigilância, com o esquiva, né? Com a procrastinação, enfim. Então é um exercício bem simples, mas muito eficiente, né? Não subestime, pelo fato de ser muito simples,
o quanto que isso pode impactar na sua vida, porque é aquela coisa, um desvio de rota que você tem ali de poucos graus, né? Mas no final de um tempo, isso vai dar uma diferença muito grande na sua vida. Chay, qual que é a tua contribuição? Eu diria que a prática, né? A prática leva à perfeição. Então, você mesmo, Miriam, colocou, né? De alguns ali que você percebeu e que nem sempre eles são de maior tempo, mas não importa. Quando você percebe, nesse momento eu estou mais, sei lá, uma pessoa muito mais prática, poxa, o que me custa ter essa empatia, começar a ter um pouquinho mais de empatia, leva essa prática, isso que o João está trazendo, ou como, né? Observa aquilo, e o como você vai fazer, e pratique isso, né? Não é só a identificação, porque é importantíssimo, isso aqui tudo é importantíssimo, mas a gente sabe que é um conteúdo extenso, que a gente ficou aqui bastante tempo trazendo vários exemplos, mas o que importa é o que ficou para cada um. Se ficou algo que eu devo, de repente, ter a empatia, eu percebo que está faltando isso, porque estou sendo muito objetiva, ou estou sendo muito controladora, o que custa eu abrir um pouquinho mais, não, e observar que nem tudo está sob meu controle, que as coisas não estão, e elas podem não estar. Né? Fazer esse exercício de colocar em prática, porque quando você vai fazendo, colocando isso, aquilo que por mais que seja simples, no começo de você iniciar, de você não fazer uma prática, é difícil. É simples, mas é difícil. Quando você começa a fazer, você começa a ganhar músculos para isso. E aí começa a ficar fácil. Exatamente. E exatamente, é difícil mesmo. É difícil, você identifica, dá aquela pausa, muda o diálogo, muda o discurso, né? E esse exercício de estar consciente e mudar o comportamento ali, a decisão que vai tomar, a atitude que vai ter. Realmente é complexo e vai depender de muito alerta, né? Um estado de alerta. Você vai precisar estar alerta para isso. Então, muito obrigada aí vocês, porque a gente sempre fica mais alerta para determinados pontos, mesmo quando a gente já tem conhecimento sobre algo, né? Bom, lembrando também, Miriam, que se acaso, ao identificar, ao tentar levar à prática, ou observar que não consegue, mesmo assim, né, mesmo com o conteúdo, nós estamos à disposição. Exato. O João, eu estou à disposição, tem a equipe inteira, então procura, chama lá, pede, busca. E vai acontecer uma coisa, né? Vocês fiquem alertas a isso. Vai acontecer uma coisa agora. Você não tinha percebido os sabotadores agora. Vai ser igual quando você quer comprar um carro, né, João? Aí decide que quer comprar um Fiesta e daí a pouco na rua começa a aparecer um monte de Fiesta. Então vocês vão começar agora, vai acontecer isso com vocês. Vocês não tinham noção dos sabotadores. Agora ele vai começar a aparecer e vai cuidar com isso, né? Pode falar, Vitor. É só um ponto interessante, porque eu tinha visto uma frase com essa mesma visão do carro, né? Quando você pensa, você visualiza. Então, não só pensando em visualizar os nossos sabotadores, né? Mas vamos colocar aqui, né, no ambiente de trabalho, né? Quando a gente começa, né? Porque a gente trabalha para resolver conflitos, resolver problemas. Então, quando a gente trabalha só vendo o problema, né? A gente só vai visualizar problema, problema, problema. Agora, quando a gente tem um problema e visualiza, né, a solução, não precisa saber, mas só precisa focar na solução. Você vai achar, né? É só um ponto interessante como é que eu posso dizer? A mesma reflexão, né? Só que em áreas diferentes. E eu complementaria um pouquinho mais ainda, Vitor, porque você trouxe assim, a gente trabalha para resolver problemas. Na verdade, você trabalha para encontrar soluções. Coloca desse lado positivo que fica muito mais fácil. Você traz resultado, você traz soluções. Não é para encontrar os problemas, mas para encontrar as soluções. Tá entendendo? Às vezes é só aquele pequeno ajuste que faz com que você flua.
E vá realmente, você trouxe muito bem, foi um ótimo exemplo. Né? Um adendo só. Muito bom, exatamente, muito bom. E é isso, olha como fica bom quando vocês participam, fica melhor ainda quando vocês participam. Fica ainda mais rico, a gente vai direto nos pontos. Então, continuem participando, participem ainda mais nas próximas edições. Então, lembrando que na quarta-feira que vem a gente tem de novo um novo tema, e aí perdão, não vai ser na quarta-feira que vem, tá? Vai ser daqui 2 semanas, depois da Páscoa só. Então, nosso próximo encontro vai ser só daqui 2 semanas, e aí vocês vão receber as mensagens lá no grupo, os avisos lá. Mas o importante o perfil continua entregando conteúdo, a gente continua entregando reels, stories, vídeos, lives, e nesse ambiente é a continuação aí desse aprendizado, e nos comentários e no grupo de WhatsApp é um lugar onde você pode se expressar ainda mais. Você ia falar, João? Não, só tá. agradecer mesmo aí a participação do pessoal aí e a presença, né? Acho que foi proveitoso. E realmente, se deixasse, a gente ia até meia-noite aqui falando, que é um ponto interessante. Exato, muito bom. Obrigada, então, Chayane, João. Obrigada a todos que se fizeram presentes, obrigada a todos que vão assistir o vídeo depois, obrigada a todos que estão nesse projeto junto com a gente, trazendo aí mais luz, mais consciência sobre os comportamentos, sobre as nossas atitudes, sobre a nossa identidade, né? Então, que venha muito mais. Boa noite, bom descanso e até a próxima, gente. Boa noite, gratidão. Gratidão.